Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Dessa vez um vídeo que eu já estava querendo fazer há muito tempo, tá? Já adianto que se você não gosta de usar a cachola, não gosta de pensar alguns conceitos, se você nasceu com uma cabeça só para repetir aquilo que dizem para você, fecha o vídeo agora e vai fazer outra coisa, tá? Porque esse vídeo é um pouco filosófico, vamos dizer assim, tá? Seguinte, há um tempo atrás eu fiz um vídeo onde eu dizia que o Fusca talvez não fosse refrigerado a ar, talvez ele fosse refrigerado a óleo, tá? E muita gente pulou nas tamancas, deu piti, falou que eu tava falando besteira, e enfim. Tá? Vou trazer aqui um pensamento para vocês, tá? Longe de mim querer dizer o que é verdade, o que é mentira. Esse canal é para trazer conhecimento, agregar conhecimento a vocês, tá? Então, vou trazer o seguinte pensamento para vocês. O carro que é refrigerado a água, quem troca calor com o ambiente é a água? Ou a água é um veículo condutor de calor? Porque, veja bem, vamos lá. Todo motor de combustão interna produz calor, tá? Isso a gente sabe. E esse calor excedente, ele precisa ser jogado para o ambiente, ele precisa ser transferido para o ambiente. O ambiente precisa roubar esse calor para ele, né? Porque senão você tem um acúmulo de calor e o motor funde, certo? Muito bem. No motor refrigerado a água não está refrigerando o motor. A água é um veículo, correto? É um meio que rouba calor do bloco e leva para um radiador, onde o ar rouba calor do radiador e joga para o ambiente, certo? E no Fusca? No Fusca você tem o óleo interno, né, do motor, que além de lubrificar, limpar, fazer todas as funções que o óleo tem que fazer, também é um veículo condutor de calor, tá? Aí você pode falar para mim assim, tá, mas existem as aletas do motor do Fusca, certo? As aletas estão lá. Elas são super importantes. O bloco ser de alumínio e ter aletas é super importante. E é super importante também que o ar passe por ali, né, em uma certa velocidade para roubar esse calor que está ali nas aletas e jogue para o ambiente. Perfeito. Só que o Fusca tem radiador de óleo. E é super importante. Experimenta andar com o Fusca sem radiador de óleo para você ver o que vai acontecer. Tá? Então, se a gente for parar para pensar, o motor refrigerado a água, ele também dissipa calor do bloco. Tá? Se você chegar e botar a mão num bloco de motor, qualquer um que seja, você vai ver que ele está quente, ele está dissipando. Ele pode não ter aletas, mas ele está dissipando o calor. Tá? Então, o meu pensamento é o seguinte: se quem rouba o calor é o ar, e você está desconsiderando o meio, para você chamar o Fusca de refrigerado a ar, você tem que desconsiderar o meio óleo que está levando o calor até o radiador para ser trocado para o ar. Tá? Se você está desconsiderando o óleo para chamar o Fusca de refrigerado a ar, então você também não pode chamar o carro refrigerado a água de refrigerado a água. Porque você está desconsiderando o meio que pegou o calor do bloco e está transferindo para o ambiente. Então, os dois são refrigerados a ar, correto? É o lógico. Se quem está roubando o calor, sem considerar o meio de transferência desse calor, tá? Se quem está roubando, no final das contas, esse calor é o ar, então os dois são refrigerados a ar. Tá? E aí você não pode nem falar assim, ah não, mas o refrigerado a água não é projetado para isso. Como não? O radiador está na frente do carro para receber ar, né? Agora, se a gente for falar do refrigerado a água, onde você está considerando o meio principal de troca de calor entre o radiador e o bloco do motor, que é a água, líquido de arrefecimento, né?
Então você tem que considerar o meio de troca de calor que o Fusca usa. Então, se você vai falar que um carro é refrigerado a água, você tem que falar que o Fusca é refrigerado a óleo. Porque o que está chegando no radiador dele? Óleo. Né? Assim como chega água no radiador do carro. Refrigerado a água. Tá? Então, é mais ou menos esse pensamento que eu estou falando para vocês. Existe um erro metodológico de pensar o refrigerado a ar, porque não tem ar dentro do radiador dele. O ar, inclusive, é um péssimo condutor de calor. Tá? E não é porque o motor é otimizado para trocar calor com o ar através de aletas que ele é simplesmente refrigerado a ar. Né? Principalmente porque ele tem um radiador de óleo. Então, eu acho que isso foi muito mais uma jogada de marketing da Volkswagen na época para dizer que o ar não ferve. Mas o óleo ferve. Né? Se você for ver, o Fusca tem sim riscos de superaquecimento se você tiver alguns problemas que são até semelhantes aos problemas encontrados no refrigerado a água. Tá? E quais são esses problemas? Principalmente se você tiver nível de óleo baixo, ou se você tiver entupimento das galerias, né? Ou se você tiver um dia extremamente quente, né? Então, vamos parar para pensar um pouquinho antes de chegar no vídeo do coleguinha e falar que ele é maluco, que tá falando besteira, e vamos botar um pouquinho a cabeça para funcionar, tá? Se você fala que um carro é refrigerado a água, você não pode falar que o outro é refrigerado a ar, o outro é refrigerado a óleo. Se você fala que um é refrigerado a ar, desconsiderando o meio de troca de calor, que é o óleo, você não pode falar que o refrigerado a água é refrigerado a água. Você tem que falar que ele é refrigerado a ar também. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aí o comentário de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu!